Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus, para juntos meditarmos o Evangelho do dia. Se encontra em Lucas, capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Num dia em que ele estava a orar sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou alguns dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energicamente que não dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz a confissão de São Pedro, onde o Senhor inicialmente pergunta para os seus discípulos quem as outras pessoas diziam que ele era. E aí os discípulos respondem que alguns dizem que é João Batista, Elias ou algum dos profetas. Após isso, o Senhor está interessado em saber deles. E vós, quem dizeis que eu sou? Afinal, eles tinham acabado de sair da oração, eles tinham acabado de orar a sós com o Senhor. E Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, digamos, para salvar o grupo, Pedro responde: És o Cristo de Deus. Pedro acertadamente responde aquilo que Jesus queria ouvir, aquilo que é verdadeiro. O Cristo de Deus, o Senhor dos Senhores, o soberano, o Rei. E essa pergunta o Senhor também vem fazer para cada um de nós neste dia. E vós, quem dizeis que eu sou? A nossa resposta, ela vai ser uma resposta errada? Vamos chutar várias coisas? Ou assim como Pedro, essa pedra, nós iremos acertar dizendo que é o Cristo de Deus. Mas para acertar nós precisamos conhecer. Nós só podemos acertar se conhecermos Jesus. Porque nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos. E para conhecer o Senhor é necessário querer, desejar, de fato conhecer esse Mestre, caminhar com Ele, estar com Ele, buscá-lo na oração também. E muitas vezes nós não acertamos quem é o Senhor. Nós muitas vezes achamos que o Senhor é ter prosperidade, que ter o Senhor é ter sempre saúde, é ter muitos bens materiais, é ter um carro novo, é ter muito dinheiro, é estar sempre bem. Muitas vezes nós dizemos que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Nós atrelamos o Senhor Jesus a coisas, a bens materiais, ao ter, ao possuir. Nós esquecemos que Ele é muito mais do que ter. Ele é muito mais do que isso tudo que passa. Afinal, o próprio Jesus vem falar ao final do Evangelho que é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, ou seja, nem sempre vai ser um bem-estar, nem sempre vai estar tudo bem com ter tudo isso. Porque o próprio Jesus padeceu, sofreu. Ele foi
crucificado, açoitado, foi pregado numa cruz. Nem sempre vai ser 100%, porque o próprio Jesus escolheu esse caminho para nos salvar. O Cristo de Deus, sendo soberano, escolheu este caminho para nos salvar, o caminho da dor, do sofrimento. E nós, muitas vezes, achamos que o Senhor é ter só o que que o Senhor é só o que nos dá prazer. Que ter o Senhor é só aquilo que nos faz bem, nos faz sentir bem com aquilo que é material, como eu falei. Mas não. Jesus é também carregar a cruz. Jesus é também abraçar o sofrimento, abraçar a dor. Jesus é também muitas vezes não ter nada. Jesus é muitas vezes o pouco. Viver da providência. Jesus é muitas vezes ter só a nossa oração sincera, humilde para ofertar a Ele. Porque o próprio Jesus, Ele orou. O próprio Jesus, Ele se retirou para orar com os discípulos. Então, reconhecer aquilo que o Senhor é, reconhecer que Ele é o nosso mestre, o centro, a divindade, o supremo. Porque se nós reconhecermos que assim Ele é, nós não precisaremos mais de nada. Se nós tivermos o Senhor como centro, reconhecer como nosso Salvador, nosso único Senhor, nós não sentiremos falta de nada disso, nós não precisaremos de mais nada. Que o Senhor seja o Cristo de Deus, que Ele seja o centro da nossa vida, da tua vida, que nós possamos dar uma resposta acertada de quem Ele é. Ao nos perguntarmos para você quem é Jesus, o Jesus que você segue, nós possamos acertadamente falar do Senhor, viver. Que o Senhor nos conceda a sua graça de conhecê-lo, de amá-lo, de buscá-lo, de adorá-lo, de segui-lo. De assim como os discípulos de estar com Ele, de assim como Pedro reconhecer em Jesus o nosso único Senhor e Salvador. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora sobre as nossas vidas, que nos ajude a carregar a nossa cruz, nos ajude a aceitar os sofrimentos, a nos igualarmos ao Senhor, que suportou tudo isso por amor a nós, para nos salvar. Que neste dia nós possamos aceitar os sofrimentos, as dificuldades desse dia e ofertar por alguém, por uma causa. Assim como o Senhor Jesus ofertou tudo aquilo pela nossa salvação, a nossa santificação, nós possamos também ofertar os nossos sofrimentos, unir-nos à cruz de Cristo e ofertarmos por alguém, por uma causa. Vamos fazer este propósito deste dia como algo concreto deste Evangelho. Que Nossa Senhora nos ajude, nos abençoe, interceda por nós, para permanecermos de pé junto à cruz, para permanecermos de pé. Se cairmos, levantarmos com a graça do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente neste dia e que Nossa Senhora te guarde hoje e para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.